Oi, é a Bruna. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é André Oliveira, sou diretor secretário-geral da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, e em nome dessa associação e do Grupo de Estudos em Direito e Contabilidade, GEDEC, eu gostaria de agradecer a participação de todos e mais esse evento realizado em parceria por essas instituições. Gostaria de agradecer também a especial participação dos nossos ilustres palestrantes, a Bruna Ferrari, a Mariana Paiva, o Eric Martins. Infelizmente, hoje não teremos o Edson Fernandes, mas ele certamente se juntará a nós nos próximos encontros. O tema de hoje será o SOP, Stock Option Plans, denominados planos de opção de compra de ações, que surgiram inicialmente na década de 50 nos Estados Unidos, passaram a ser amplamente utilizado, mas pela década de 80, inclusive no Brasil, em função da globalização e do volume de investimento estrangeiro realizado no país. E desde então vem gerando polêmicas, não só no aspecto tributário, como previdenciário e até contábil. Nós teremos aqui a exposição estruturada de forma em que, primeiro, a Bruna Ferrari, ela falará um pouco sobre a perspectiva da empresa e das modalidades que existem, um comparativo entre alguns planos. A Mariana Paiva, após, ela falará sobre um panorama do contencioso administrativo e judicial envolvendo Stock Option Plans, considerando os cenários antes e depois da Lei 12.973, de 2014, insuficiência de regulamentação e impactos, inclusive, dessa projeto de reforma tributária. E após teremos o Eric Martins falando sobre o pronunciamento técnico CPC 10, em especial sobre reconhecimento de despesas, valor justo dos instrumentos patrimoniais e outras questões também contábeis de relevância. Bom, desejo um excelente evento a todos. Lembrando que, ao final das apresentações, nós teremos um debate em que eu sinto-se à vontade para enviar suas perguntas e para participar ativamente das discussões. Eu pediria, então, a Bruna, por favor, Bruna, se você pudesse iniciar. Bom dia a todos. Obrigada, André. Gostaria de agradecer o convite da BDF, do GEDEC. Bom, eu vou começar aqui. Eu até preparei para fugir um pouco do método PowerPoint, eu preparei no Excel um comparativo entre os principais planos. Acho que eu posso colocar aqui na tela e eu vou mencionando, mas como são só 15 minutos, eu acho que o mais interessante é que, de fato, a gente passar pelos planos de uma forma mais visual. Vocês estão vendo aqui? Achei que esse modelo ficava mais claro de mostrar um comparativo. Então, eu acho que o que eu trouxe aqui no primeiro momento, e depois a Mariana e o Eric vão comentar um pouquinho mais, e a gente vai ter os debates, então a gente pode comentar depois, trazer alguns pontos adicionais, de fato são os principais pontos dos planos em que nós normalmente vemos hoje nas companhias, especialmente se a gente for olhar as grandes companhias de capital aberto, a gente consegue identificar a utilização destes planos que eu vou mencionar aqui, e um adicional que é o incentivo de longo prazo de performance, mas eu vou tratar ele aqui juntamente com esses outros planos. Então, primeiramente, quando a gente está falando aqui, o objeto do nosso seminário de hoje, Stock Option, de fato, o que nós temos não é um gênero, mas é uma espécie, né? E eu acho que muitas vezes a gente acaba escutando no mercado ou se perdendo como se todos os planos fossem de remuneração em ações ou como traz a norma, né? E aí tem toda a discussão sobre a questão da remuneração, ou como a gente prefere chamar, planos de incentivos de longo prazo,
como se todos fossem SOPs, né? Como se todos fossem Stock Options Plans. E, na verdade, o que nós temos hoje mais comum nem são os Stock Options, né? O que nós temos hoje mais comum nas companhias, inclusive se nós formos analisar aí a evolução ao longo dos anos, nós passamos de planos de opções de ações para planos efetivamente de ações. E aí nós temos modalidades dentro desses planos de ações. Mas aí, trazendo um pouquinho do contexto de Stock Option e depois indo para os demais, no caso do Stock Option, a gente já sabe, a gente tem um Call Option, né? Então, seria uma operação de mercado em que eu tenho, de fato, aí uma opção de compra no futuro, num determinado momento, ou durante um determinado momento. Aí a gente vai ter até um relatório da OCDE que trata especificamente dos impactos de tributação sobre a renda, preço de transferência, diversos outros pontos aí, até na perspectiva internacional, sobre esses planos específicos, e a gente tem uma diferenciação, inclusive, entre que são aí a origem europeia, a origem americana, e no Brasil a gente tem um misto desses dois tipos de planos. Então, tanto eu poderia comprar, exercer essa opção, desculpa, em um determinado momento, ou durante um determinado momento, e o preço já estaria pré-estabelecido, que seria o preço de exercício. Diferentemente dos planos de opções de ações, quando eu falo nos planos de Restricted Stock Units ou Restricted Stocks, que seriam os planos de ações efetivamente, o que nós teríamos são compras de efetivamente de ações desde o primeiro momento. Nós temos a outorga, ou do direito de receber essa determinada quantidade de ações, desde que sejam aí cumpridas determinadas condições de carência, né? Então eu teria aí um vesting com determinados requisitos e critérios, ou eu teria desde o começo já, desde o momento da outorga, eu já teria a transferência das ações para o beneficiário, que seriam somente as restricted stocks. E nós vamos ter ambos os modelos, mas hoje no mercado brasileiro eu diria que o mais comum, se a gente for olhar a maioria das companhias abertas, é que de fato a gente teria esse direito de receber essas ações no futuro, só que desde o primeiro momento eu já tenho essas units virtuais, né? Eu já tenho essas ações virtuais. Isso porque se eu já transfiro a ação no primeiro momento ao beneficiário, se ele não cumprir com as questões de carência, ele tem que devolver as ações depois para a companhia. Então, isso acaba gerando um pouco de um estresse operacional aí maior. Fora isso, acho que uma diferença interessante é que, de fato, aqui, acho que o grande ponto, né, quando a gente fala de stock option, desde o primeiro momento, há uma opcionalidade da própria aquisição das ações, o direito de adquirir as ações. Quando a gente fala nos planos de ações restritas especificamente, já há essas ações, já há a opção de compra dessas ações, por exemplo, um programa de matching, ou desse direito de receber, mesmo que não tenha o matching, desde o primeiro momento. Então, esse é um ponto, acho que, fundamental. E aí, normalmente, né, o que a gente tem aí de comum, que ambos normalmente vão tratar de uma adesão voluntária, né, todos esses planos. Depois eu trago aqui também, aqui não vai dar para mostrar aqui, mas eu vou entrar um pouquinho mais depois nos planos Phantom também, e depois um comparativo com o PLR. Mas no primeiro momento, olhando esses três tipos, e aí vamos restringir os planos de ações restritas, ainda que a gente tenha essa diferença de operacionalização, nós vamos ter aí a adesão voluntária, normalmente, né? Claro que cada plano de incentivo de longo prazo vai depender muito da modelagem feita pela companhia. Então, não necessariamente todos os planos vão ter as mesmas características. Isso é muito do que é debatido até, porque esse subjetivismo é o que está sendo grande parte questionado nos programas, ou quanto à tributação pela contribuição previdenciária ou tributação sobre a renda, apesar de a natureza de todos aqui, pelo menos para mim, ficar muito claro, uma natureza mercantil, a não ser que, de fato, seja aí uma remuneração por uma prestação de serviço, que não é o caso nestes planos quando desenhados pelas companhias de fato. Então, o que nós temos seria uma adesão voluntária. Nos ambos os casos, nós teríamos aí uma outorga no momento inicial, mas enquanto que no momento inicial do plano de stock option eu tenho uma outorga da opção de compra, né, não onerosa, ou até pode ser onerosa, esse é um dos pontos que é ponderado na jurisprudência administrativa. No caso dos planos de ações, eu não tenho o pagamento no momento do resgate, né, porque eu não tenho uma opção, então eu não tenho a opção de compra. É o direito das ações que é conferido nesse momento de outorga, ou as próprias ações que são conferidas nesse momento, que eu falei a diferença entre os planos de ações restritas. Além de tudo, no caso do plano de opções, né, eu vou ter um preço de exercício já pré-determinado a ser realizado,
enquanto que nos planos de restrições, né, eu vou ter aí algumas características para o vesting. Então, eu não vou ter lá um preço a ser exercido no futuro, porque eu já tive esta comissão conferida no momento da outorga, mas eu vou ter determinados critérios, por isso são ações restritas. Então, eu vou ter aí determinado tempo, 3 a 5 anos, em que eu vou ter que ficar com este capital investido, eu vou ter que permanecer dentro da companhia, vai depender da modalidade do plano, se for um plano de matching ou não. E depois, ou até pode colocar alguma questão de performance, por exemplo, que seriam aí os planos de incentivo de longo prazo envolvendo performance, que hoje têm se tornado cada vez mais comuns. Então, além de eu ter uma carência e um prazo de vesting com esse objetivo de investimento de longo prazo, né, de permanência e retenção do funcionário, eu vou ter também uma questão de performance embutida dentro do plano. Fora isso, eu vou ter também a questão do lock-up, que é um período que potencialmente, né, pode ter ou não, depende do plano, mas normalmente nós vamos ver no caso do stock option, eu vou ter um prazo, né, para que eu possa exercer essa opção ou que eu tenha, então, a manutenção das ações. Então, eu vou ter um período mínimo aí que eu vou ter que ficar com essas ações sem vendê-las ou um prazo para eu poder exercer essa opção. No caso dos planos de ações restritas, diferentemente, eu vou ter o prazo de vesting, que vai ser um prazo pré-determinado estipulado. Normalmente, depois que são concretizadas todas essas restrições, né, para que as ações de fato sejam transferidas ou desbloqueadas para o colaborador, aí, de fato, eu já não vou ter mais um período de lock-up, aquelas ações já cumpriram com todos os requisitos, já se transformam como benefícios aí do colaborador, né? No caso, especificamente desses dois planos, que são planos de ações, diferentemente dos planos de opção, acho que um ponto bem interessante é que o colaborador já tem direito aos dividendos e ao juros sobre capital próprio desde o momento da transferência ou, né, no caso de já ter uma transferência desde o momento da outorga, ou quando ele tem o direito, na verdade, ele pode ter o que é normal, o que nós vamos ver aí comumente, é um contrato de usufruto. Então, tendo esse contrato de usufruto, também já se garante os benefícios das ações, ainda que elas só venham a se tornar, venham a ser transferidas, se tornar propriedade efetiva do colaborador depois do período de veste. Então, são diferenças bem interessantes. E aí nós vamos entrar aqui nas discussões, e a Mariana vai comentar melhor sobre a jurisprudência, né? Então, todos os planos, eles provêm aí o pagamento em ações, diferentemente dos planos de Phantom, que eu vou mostrar aqui um pouquinho. Fora isso, né, nós vamos ter, a depender da estrutura do plano, aí, uma onerosidade, seja no momento, no caso das opções de ações, no momento da outorga ou no momento do exercício. No caso dos planos de ações restritas, o que nós vamos ter normalmente caracterizando essa onerosidade é o que nós chamamos de plano de matching. Então, na verdade, o colaborador vai, normalmente, sobre o seu plano aí de curto prazo, ele faz um investimento, uma compra de um determinado percentual de ações, e a companhia, depois de determinado tempo, ela vai, depois do cumprimento do período de carência ou de demais requisitos que sejam períodos ali no vesting, a companhia vai fazer o matching daquele valor. Então, pode ser de 1 para 1, 1 para 2, e isso, então, acaba tendo uma onerosidade, porque as ações que foram adquiridas naquele primeiro momento pelo colaborador, elas ficam ali sujeitas a todo este risco e oscilação. Pode ser que, ao final, de fato, as ações não tenham mais valor qualquer, pode ser que tenha acontecido, como aconteceu aí, oscilações muito grandes no período de pandemia, e que, então, depois de 3 anos, não exista nem o valor, tenha se perdido, né, o valor tanto das ações investidas pelo colaborador, quanto o valor do que seria o matching. Então, este que é o ponto mais importante. No caso do stock option, não, porque normalmente eu vou ter o preço do exercício que eu vou pagar lá na frente quando eu exercer, ou até pode ser que eu tenha que pagar um prêmio já no momento da outorga da opção, né? Eu tenho a questão da voluntariedade, normalmente todos esses planos são voluntários, né? É uma opção do colaborador, e a questão do risco, então, também se verifica tanto pela questão de eu ter que pagar um valor, seja no momento da outorga, no caso de plano de opções, seja pela questão do próprio matching, e de fato vem dessa diferença na oscilação entre o valor de mercado e o valor de fato que foi investido das ações ou o preço que foi combinado ali a início no plano de stock option. Aí nós vamos ter todas as questões, né, quanto à discussão de incidência de IR e incidência de contribuições previdenciárias. Aqui eu tenho um quadrinho resumo, mas acho que a Mariana vai entrar bastante no detalhe, mas, a princípio, todos esses planos
teriam aí a possibilidade de ser caracterizados como planos de natureza mercantil, porque, de fato, eles não são uma remuneração uma contraprestação pelo serviço prestado. Na verdade, eles servem para essa retenção, né, inclusão do colaborador no corpo acionário da companhia e colaborar para que ela tenha resultados aí, futuros, né? Então, justamente, não estou remunerando pelo que ele fez, mas incentivando para que ele seja mantido na companhia e contribua para esses resultados que vão ser gerados no futuro. E aí nós vamos ter toda a questão da jurisprudência do CARF, que eu acho que é um ponto bem interessante, e de acordo com todas as minhas pesquisas, e aí a gente pode comentar depois, e por isso que é interessante essa diversificação, porque hoje nós vemos uma queda grande e planos mais antigos, que são planos de stock option, e uma grande parte dos planos são planos de ações restritas. E, de fato, quando a gente vai olhar na jurisprudência do CARF, até na jurisprudência que nós já temos nos tribunais, nós vamos olhar que, de fato, que se debate são os planos de stock option. E o que a gente pode aí talvez inferir, e aí eu deixo aqui até para um ponto de debate para nós pensarmos, de fato, se a gente poderia aplicar, ou se os mesmos requisitos que estão sendo analisados, onerosidade, voluntariedade, riscos, para um contrato caracterizar a natureza mercantil, seriam aplicados, então, que a princípio, ao meu ver, pode ser que venham a ser utilizados, mas nós não temos essa jurisprudência ainda para a qualificação destes planos, que são os planos de ações restritas, né? E, além de tudo, nós temos hoje aí uma solução de consulta da Receita, mas a solução de consulta Position, na verdade, ela vai tratar de planos de ações restritas Phantom. E aí só, acho que por fim, nós temos aí diversos mil planos, e não vou conseguir entrar em todos, acho que só trazendo um pouquinho das Phantom, nós podemos também ter estes mesmos planos, mas caracterizando Phantom Options ou Phantom Shares. E a diferença aqui é que nós não vamos ter a compra efetiva das ações ou a transferência efetiva das ações. Basicamente, o que nós teremos é o pagamento e a realização em dinheiro. Então, no caso das Phantom Options, o que nós vamos ter é a opção de compra das ações virtuais e o resgate é realizado em dinheiro. No caso das Phantom Shares, no mesmo quesito, o que eu vou fazer é a transferência de ações virtuais. Então, a liquidação ocorre em dinheiro. Nós temos também aí critérios semelhantes ao que eu já mencionei para os outros planos, mas acho que um ponto aqui importante, acho que o principal que vai ser considerado é que, de fato, por ser pago em ações e a depender de como estão hoje elaborados esses planos, na maioria das vezes, nós não conseguimos ter aí todos os critérios, principalmente de risco e onerosidade. Então, isso acaba com que esses planos sejam mais fragilizados e normalmente caracterizados como remuneração também, e talvez a argumentação aqui, ela realmente é mais difícil, considerando aí os critérios, né, que muitas vezes, por exemplo, no plano Phantom Option, a verdade é que muitas vezes, e na maioria parte delas, o colaborador não tem a perda do valor, né? Então, é pago a liquidação, na liquidação é pago, quando é feito o exercício da opção, é pago a diferença, né, do valor do preço, que era o preço do exercício, versus o valor de mercado. Porém, se não tiver, se o valor do mercado for inferior, não vai ser pago nada. Então, na verdade, não há um risco. Mas depende do plano também a que se analisar, porque, como eu disse, todos esses planos são modulares, né? Além de tudo, no caso das Phantom Shares, o que nós vamos ter aí de diferença é que nós podemos ter Phantom Shares em que, de fato, também prevê-se um matching, por exemplo. E aí poderia, sim, ter uma onerosidade, porque, de fato, ao momento da outorga, né, esse direito de que haja essa transferência dessas ações virtuais, é feito, de fato, um investimento em recursos pelo colaborador. E aí, depois de determinado tempo, quando for o matching, né, depois do tempo de carência, ele for realizado, então, de fato, foram conferidas essas ações virtuais, que serão liquidadas em dinheiro, todo este valor ele é devolvido ao colaborador. Então, há um risco, porque, de fato, ele investiu um dinheiro atrelado ao valor das ações, só que ficam como ações virtuais e não ações reais. Acho que, por virtude do tempo, André, eu não vou conseguir aqui entrar na questão do PLR, que eu queria trazer uma reflexão, eu acho que uma oportunidade, um ponto para a gente debater, que é quanto que nós podemos ou não dizer que o PLR, por exemplo, poderia também ser considerado não só um incentivo de curto prazo, mas também um incentivo de longo prazo, sendo possível a remuneração do PLR em ações. Acho que esse é um ponto bem importante, mas a gente pode voltar aqui numa segunda rodada, até para não tomar o tempo dos demais.
Ótimo, Bruna. Ou, eventualmente, na hora do debate, de repente, trazer alguma questão relacionada a esse tema. Bruna, parabéns pela excelente exposição, muito clara ao falar dessas diversas possibilidades e das distinções entre elas, já com referência às questões polêmicas que vêm surgindo em relação à matéria. Eu queria pedir desculpa, mas eu não apresentei a Bruna. A Bruna, ela é Head de Tax da Klabin, mestre em Direito Tributário pela FGV. Desculpe, Bruna. E agora passaremos, então, à exposição da Mariana, e naturalmente eu apresentaria a Mariana, que é mestre em Direito Tributário pela FGV e sócia da área tributária e previdenciária de Pinheiro Neto Advogados. Por favor, Mariana. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse webinar. Agradeço muito o convite. Quando eu fui convidada, eu fiquei muito animada, porque Stock Option é um tema que eu pessoalmente gosto muito. É um tema, como o André falou, que é multidisciplinar, então a gente tem um viés contábil, um viés trabalhista, um viés tributário, previdenciário. É um tema muito rico, né? E quanto mais a gente discute, mais pontos aparecem para a gente refletir, para a gente ponderar. Então, é um tema que parece que nunca se esgota, efetivamente. Apesar da gente discutir durante muitos anos, a gente não chega num patamar em que a gente possa falar, nossa, agora está tranquilo, né? Pelo contrário, acho que sempre tem novas polêmicas. E a parte que me coube aqui é fazer um panorama do contencioso, administrativo e judicial, envolvendo o tema de stock option, considerando esses cenários antes e após a Lei 12973. E, por fim, eu vou só comentar um pouco sobre essas mudanças, né, essas propostas de mudanças legislativas, que a gente teve em especial agora a reforma tributária. Entrando na questão do panorama do contencioso, o que eu identifiquei aqui? Eu peguei, selecionei, né, reli de novo e selecionei os principais pontos de alguns acórdãos do CARF, que eu vou trazer para vocês, e de decisões dos TRFs, em especial do TRF da Terceira Região, que mais nos interessa. E por que é importante a gente discutir o contencioso, né? Por que é tão necessário discutir essa questão do contencioso? Basicamente porque hoje a gente tem uma legislação que é insuficiente para fins de tributação. Acho que isso é uma premissa que todos nós podemos concordar, né? A gente tem, no ponto de vista societário, uma previsão na Lei das SA, no artigo 168, que elenca alguns critérios para que as empresas possam pagar stock option. Mas, basicamente, são critérios societários. Então, puxa, o plano de compra tem que ser aprovado pela Assembleia, precisa ter uma previsão no estatuto, enfim, nada que norteie efetivamente a tributação. A gente tem, do ponto de vista contábil, e aí com certeza o Eric vai abordar mais a fundo, o famoso CPC 10, né, que trouxe essa regulamentação a nível contábil. A grande discussão é se essa regulamentação contábil teria o condão de afetar a tributação, né, do stock option. Então, tem toda uma polêmica envolvendo isso, mas fato é que a gente tem uma regulamentação societária, uma regulamentação contábil, e do ponto de vista de tributação, a regulamentação é muito pouca. A gente tem basicamente o artigo 33 da Lei 12.973, o famoso artigo 33. E esse artigo 33, ele trata exclusivamente da questão da dedutibilidade das despesas, né? Então, a previsão que está contida no artigo 33 é basicamente que a empresa pode deduzir essas despesas incorridas com um plano sempre que houver a transferência definitiva da opção ou da ação para o participante. E se limita a falar isso. O grande problema do artigo 33 é que ele se refere à expressão remuneração. E acho que foi isso que causou todo, né, o estresse entre contribuintes e fisco por conta dessa expressão remuneração. Porque, em tese, quando a legislação fala em remuneração, apesar de não estar claro no artigo 33, a gente teria todos os impactos, né, do tratamento da stock option como remuneração para fins de R-fonte, de contribuições previdenciárias e mesmo de encargos trabalhistas. Então, a Lei 12.973, ela poderia ter sido um marco temporal, né, em termos de normatização, para a gente ter um guia, um norte em relação à tributação do stock option, mas no final do dia ela causou mais confusão do que, de fato, ajudou aí a gente ter um cenário mais tranquilo em termos de normatização. Então, o problema que a gente tem hoje, basicamente, é que a legislação tributária, né, por assim dizer, ela é insuficiente. Isso causa uma grande insegurança jurídica, que é algo que nós, infelizmente, estamos acostumados aqui no Brasil,
mas que quando a gente pensa em stock option é algo muito desagradável, porque a gente discute e não consegue chegar a lugar nenhum. E basicamente o que aconteceu aqui no stock option foi que essa omissão, por assim dizer, legislativa, gerou a necessidade dos tribunais, né, tanto o CARF como os tribunais regionais federais, ou seja, a jurisprudência, cumprir esse papel de normatizar, né? Então, é por isso que é importante a gente entender os critérios que os julgadores têm se utilizado para definir a natureza mercantil ou a natureza remuneratória, porque a gente, no final do dia, depende muito da jurisprudência que faz esse papel de fixar os critérios. E a gente tem dois problemas em relação à jurisprudência que eu já posso adiantar. O primeiro problema é que a gente não tem hoje uma jurisprudência totalmente pacificada. Então, como eu vou mostrar, a gente tem uma tendência do CARF que a gente pode identificar, a gente tem uma tendência dos tribunais regionais que também é fácil de identificar, mas a gente não tem, por exemplo, decisões de tribunais superiores, a gente não tem precedentes vinculantes. Então, o que a gente tem são esses posicionamentos dos tribunais, mas a gente não tem uma definitividade em relação ao tema de stock option, o que contribui para gerar mais insegurança jurídica. E o segundo problema é que essa análise ela é casuística. Então, como a Bruna adiantou, né, a gente tem vários tipos, a gente tem o stock option clássico e a gente tem vários outros tipos, RSU, Phantom, enfim. E a gente não tem um critério para todos esses planos, a gente tem uma análise que é feita caso a caso. Então, isso também acaba gerando essa necessidade da gente analisar plano por plano e todas as características aí inerentes de cada um dos casos. Bom, entrando aqui na questão do panorama em si, o que a gente tem em termos de CARF? Eu selecionei as decisões depois de 2015, que são as decisões em que, em tese, né, os fatos geradores são até muitas vezes anteriores, mas já estava na vigência da Lei 2973. E, como eu vou demonstrar, com algumas poucas exceções, as decisões do CARF depois de 2015 são bem desfavoráveis aos contribuintes. Então, elas tendem a manter essa natureza remuneratória que foi atribuída pelo fisco, nesses casos específicos, por uma série de questões e razões diferentes. Antes de 2015, eu só vou mencionar um precedente, que é um caso de 2014, que foi julgado pelo CARF, é o caso da Sadia, de contribuições previdenciárias. Esse caso foi favorável, o CARF, ele basicamente entendeu que não haveria participação da empresa na compra das ações, ou seja, os participantes de fato teriam essa onerosidade, e que o preço de exercício ele seria um preço bastante razoável, seria a média de apuração do valor de mercado de 3 pregões da Bolsa de Valores de São Paulo anteriores à data de opção. Então, realmente, o CARF se ateve a essas peculiaridades do plano para entender que tinha voluntariedade, onerosidade, tinha efetivamente risco por conta da volatilidade do mercado e deu essa decisão favorável. Por que eu estou mencionando essa decisão de 2014? Porque nesse caso, a Fazenda recorreu, e o recurso especial só foi julgado agora, em 2021. Então, de 14 a 21, ele ficou absolutamente parado esse caso, e ele foi julgado agora, em agosto de 2021, ainda não tem um acórdão da Câmara Superior, mas foi uma decisão favorável. Então, a gente teve uma decisão da Câmara Superior que inadmitiu o recurso da Fazenda, claro que tem uma série de questões processuais envolvidas, mas pelo que a gente pôde acompanhar do julgamento, o CARF novamente reiterou essas características específicas do plano e afastou, de fato, né, confirmou que não incidem contribuições previdenciárias sobre essa diferença, que é o preço de mercado menos o preço de exercício. Então, foi uma decisão bastante comemorada, apesar de a gente não ter um acórdão ainda, agora em 2021. Bom, voltando aqui no tempo, então, para fazer essa digressão das decisões do CARF, em 2015, a gente começou a ver esse viés mais negativo do CARF. Então, a gente teve o julgamento do caso Unibanco, que tratou de multa de retenção de R-fonte. Foi um caso em que o CARF destacou, em particular, o fato de que o Unibanco exigia que o participante permanecesse na empresa durante todo o período de vesting, então que necessariamente haveria uma contraprestação laboral. O CARF trouxe o CPC 10 como argumento para falar que, olha, o CPC 10, a regra contábil, trata stock option como remuneração. Inclusive mencionou que o Unibanco teria entregue um formulário à SEC nos Estados Unidos e que nesse formulário haveria indicação de que stock option seria tratado como remuneração. Trouxe uma série de outros elementos, tratou de risco, tratou de preço inferior ao mercado,
ao preço de mercado e concluiu que, enfim, teria natureza remuneratória. Foi uma decisão bastante ruim que inaugurou, entre aspas, uma série de precedentes negativos que vieram depois. Em 2016, eu selecionei aqui 3 decisões desfavoráveis: o caso GVT, o caso BMF-Bovespa e o caso Gafisa. No caso GVT, o que o CARF falou de interessante? Ele entendeu que haveria um preço subsidiado de exercício ou mesmo gratuito, então não haveria onerosidade, não haveria existência de risco efetivamente. Pontuou uma coisa muito interessante que aparece em vários planos, que é essa possibilidade de compensação do preço de exercício. Então, em vários planos a gente vê essa possibilidade, que o participante exerça, que ele venda, ele aliena as ações, e aí, com o resultado da venda, ele paga o preço de exercício. Então, ele não paga antes, ele paga depois. Então, esse é um ponto que surge em vários planos e que o CARF sempre se atenta para falar, efetivamente, ele não está tendo um desembolso, ainda que ele arque, né, receba só o líquido, ele não está tendo efetivamente onerosidade. O CARF também pontuou, nesse caso do GVT, que tinha essa necessidade de permanência do participante na empresa durante o período de vesting, e trouxe um argumento bem interessante aqui, que é a habitualidade para fins de contribuições previdenciárias. O CARF falou assim, olha, nesse caso do GVT, embora o vesting fosse de 4 anos, a cada ano o participante poderia exercer 25% das opções. Então, haveria como se fosse um bônus anual, por ele ter esse direito de exercer 25% das opções. E, por fim, o CARF trouxe também um argumento super particular aqui, que é o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8212, que é aquele artigo que elenca as verbas de natureza indenizatórias que não estão sujeitas às contribuições previdenciárias. E o CARF traz o argumento de que o artigo 28 tem uma lista taxativa, stock option não está na lista, então necessariamente deveria ser tributado por contribuições previdenciárias. A gente teve essa decisão também do caso BMF-Bovespa. O CARF também trouxe essa questão da habitualidade de novo, mas sobre outro viés. O viés foi que, basicamente, durante todo o período de vesting, o participante tem que permanecer com um vínculo na empresa, então, necessariamente, a stock option teria uma natureza de contraprestação de serviço. Traz um argumento de que a outorga retribuiria o trabalho, a fidelidade, a eficiência. Aqui o CARF começa a analisar a questão da onerosidade sob o ponto de vista da outorga. Isso acaba variando nos precedentes. Então, a hora o CARF analisa a onerosidade do ponto de vista das opções, hora do ponto de vista do exercício. Isso é um pouco confuso nos precedentes do CARF. Em alguns casos, ele analisa especificamente as opções. Então, ele fala, se não tem um pagamento efetivo pelas opções, já não teria onerosidade de qualquer maneira, porque as opções seriam, sim, um benefício, automaticamente já seriam um benefício para os participantes. Então, o CARF trouxe todos esses argumentos, nesse caso da BMF-Bovespa, e no caso da Gafisa, também trouxe esses argumentos de que as opções de compra são necessariamente um benefício econômico que está vinculado aos serviços prestados durante o período de vesting, então que teria essa natureza remuneratória. O CARF aponta, nesse caso da Gafisa, algo interessante também, que é a questão do risco, e coloca nesse caso específico que até o momento do exercício não tem risco efetivamente para o participante, porque se o valor, o valor de mercado no momento do exercício for maior, ele ganha, se não for, ele não perde. Então o CARF não consegue entender que tem um compartilhamento de risco efetivamente. E também aponta essa questão de que o participante não paga efetivamente pelo direito de adquirir as opções, então que não teria onerosidade sobre esse ponto de vista. Em 2017, eu selecionei aqui 4 decisões. O caso da Hering foi um caso de contribuições previdenciárias. O CARF também apontou aquela questão da compensação que eu mencionei, então que no caso da Hering o pagamento efetivamente das ações ele foi feito em média 10 dias depois do exercício, então que não haveria nenhum tipo de onerosidade, porque os participantes puderam alienar e depois, com o resultado da venda, pagar pelo preço de exercício. E também o CARF colocou que esse preço de exercício era muito inferior ao preço de mercado. Então, essas foram as razões pelas quais, no caso da Hering, o CARF decidiu de forma desfavorável. No caso da Tarpon, também em 2017, o CARF analisou um aspecto bastante peculiar, que foi a voluntariedade.
e ele entendeu que o plano não era volitivo porque os participantes eram selecionados pelo conselho de administração. Então, ele, analisando o plano, entendeu que não haveria uma opção de não participar. Se o participante era selecionado, ele tinha que necessariamente participar do plano, e também apontou que o risco, efetivamente, era muito reduzido e que o objetivo principal do stock option era manter o vínculo laboral. Então, foi uma decisão bastante negativa. A gente teve o julgamento do caso da Natura, também, que foi muito relevante. Nesse caso, o CARF também argumentou que não teria onerosidade porque o participante não teria nenhum custo para adquirir o direito de opção, né, e não efetivamente as ações, ele já não pagaria pelas opções, e também trouxe esse argumento de que todo o período de vesting o participante deveria permanecer vinculado à empresa, o que traria esse caráter contraprestacional. Teve um julgamento também do caso Itaú Unibanco em 2017, que o CARF apontou algo muito interessante. Ele falou que nas próprias atas de reunião de comitês internos, o banco trataria stock option como remuneração variável, e também apontou que as opções eram oferecidas em caráter personalíssimo, não negociável e intransferível, e que o plano também era oferecido de forma limitada a alguns poucos altos executivos. Já em 2018, a gente manteve essa tendência desfavorável, a gente teve uma decisão do caso da BRF, muito interessante. O CARF cita novamente o CPC 10 para falar desse caráter remuneratório que é atribuído pela regulamentação contábil, traz de novo a questão da habitualidade, da pessoalidade, e novamente traz essa questão da compensação do pagamento. Nesse caso da BRF, o participante poderia pagar pelas opções 5 dias depois da venda. Então, ele também poderia cobrir o preço de exercício com o resultado da venda. E também colocou que a oscilação de preço não implicaria risco, efetivamente, porque o contrato de outorga ele ficaria sob uma condição suspensiva até o final do vesting. Esses foram os argumentos que o CARF trouxe aí no caso da BRF. Em outro caso do Itaú Unibanco, o CARF trouxe que foi Câmara Superior nessa situação, nesse julgamento. O CARF trouxe basicamente os outros argumentos que eu já tinha mencionado e novamente colocou essa questão de formulários que são entregues pela empresa, como se fossem obrigações acessórias, em que a empresa teria já admitido o caráter remuneratório do stock option. Ele ainda trouxe um argumento interessante que seriam ajustes quantitativos que o plano traria, permitindo que a empresa eliminasse o risco efetivamente do participante e que efetivamente isso levaria a um caráter remuneratório aí do plano efetivo. No meados de 2018, o CARF julgou outro caso do Itaú Unibanco, e a diferença aqui é que ele trouxe um argumento que até a Bruna tinha mencionado, que é a Convenção Modelo da OCDE de Tributação da Renda. O artigo 15, segundo o CARF, dessa Convenção Modelo, teria previsto que o benefício econômico decorrente da opção seria remuneração para fim de tributação, então ele traz esse argumento. Traz o argumento do CPC 10 aqui de forma mais desenvolvida, no sentido de que o CPC tem força de lei e que o CPC 10 seria um ato normativo válido e que o CPC 10 garantiria esse caráter de remuneração do stock option, e também apontou a Lei 12.973 de forma mais efetiva, falando que essa lei, o artigo 33, reconheceria para todos os fins o caráter remuneratório do stock option. Além disso, analisou as características do plano, assim como dos outros precedentes do Itaú que eu já tinha mencionado. Em 2019, só mencionar uma única decisão da Câmara Superior, também no caso do Itaú Unibanco, mas que ela foi desfavorável, mas ela discutiu só, exclusivamente, o momento do fato gerador. Então, a gente estava discutindo se era o momento da outorga ou se era o momento do exercício, e isso é bastante pacífico na jurisprudência do CARF, no sentido de que o fato gerador é no momento do exercício, porque nesse momento a gente tem efetivamente a transferência, né, das ações para o trabalhador, e a gente tem essa possibilidade de auferir um resultado positivo decorrente da comparação entre o preço de mercado e o preço efetivamente pago pelo exercício. Em 2020, só uma decisão que eu queria mencionar, que foi o caso da Companhia Brasileira de Distribuição, também desfavorável. O CARF entendeu que não haveria onerosidade, porque não teria pagamento de prêmio no momento da outorga, e que a intenção do plano seria remunerar e reter talentos, e por conta disso, obviamente, teria um caráter remuneratório para o CARF.
E aí, fechando aqui as decisões do CARF, esse último caso que eu mencionei foi julgado agora, dia 25 de agosto de 2021, que é o caso da Sadia, que a Câmara Superior inadmitiu o recurso especial da Fazenda. Então, vamos esperar o acórdão para analisar efetivamente as razões, mas o que a gente pode extrair é que o CARF tem essa tendência bastante desfavorável mesmo. Como a Bruna mencionou, a jurisprudência ela se limita a analisar os casos clássicos de stock option. A gente não tem decisões tratando de RSU, de Phantom. As decisões são realmente dos casos mais tradicionais de stock option. E o que a gente tem, talvez, né, a partir de agora, seja uma possibilidade de reversão desse entendimento por conta dessa última decisão da Câmara Superior. Mas até então, de 2015 até 2021, as decisões são majoritariamente desfavoráveis. Em termos de TRF, eu separei só algumas aqui para mencionar para vocês. Uma decisão de 2015 do caso da Impress, bastante favorável. As decisões do TRF, diferentemente das decisões do CARF, elas não se atêm tanto às características dos planos, elas são decisões mais conceituais, então os precedentes judiciais eles vão mais no conceito de remuneração e no conceito de natureza mercantil. A gente não tem tantos detalhes dos planos, não tem essa análise tão criteriosa que o CARF faz. Mas, por exemplo, nesse caso da Impress, o TRF da terceira região entendeu que mesmo com um desconto do preço de exercício, o valor do benefício seria decorrente de um contrato mercantil e não da remuneração pelo uso, né, da força de trabalho do participante. Então, ele afastou aí a contribuição previdenciária. Em outro caso também da Impress, o TRF da terceira foi na mesma linha de que mesmo tendo um valor pré-fixado de exercício inferior ao valor de mercado, a gente não teria uma natureza remuneratória. A gente teve uma outra decisão do TRF no caso da Scansa, também muito favorável, que foi um caso que depois acabou indo para o STJ, mas houve desistência até bem recentemente, agora esse mês também, do recurso especial que estava pendente no STJ. Nesse caso, no TRF, o TRF entendeu que não haveria remuneração decorrente do trabalho, porque seria uma relação jurídica contratual entre empregado e empresa. A gente teve uma outra decisão favorável do caso da Intermédio, que foi em 2017, que usou o mesmo racional das decisões de 2016. A gente teve uma decisão em 2018 bastante interessante também, no caso da Grace Curry, que o TRF entendeu que caberia ao participante o risco e que a flutuação das ações no mercado não impactaria nenhum tipo de remuneração, seria uma valorização decorrente de contingências do mercado acionário e não efetivamente do trabalho que é desenvolvido pelo participante. Em 2019, a gente teve uma decisão favorável do TRF no caso da TNT Mercúrio, que foi uma decisão também mais genérica, afastando contribuições previdenciárias, mas na linha de que todos os ganhos e perdas de um contrato de stock option, eles não são regidos pela legislação do trabalho, pelo contrato de trabalho, e não tem natureza de contraprestação laboral. Por fim, a gente teve algumas decisões de 2019, também todas favoráveis, o caso da Tonini Distribuidora, caso do Itaú Unibanco também, em que o TRF analisou todas essas características, né, de remuneração, conceitos de remuneração, e colocou nos dois casos em que foram julgados em 2019 que não haveria uma vinculação expressa ao trabalho, foi muito nessa linha de conceito de remuneração. Então, a gente teve uma série de decisões favoráveis nos últimos anos do TRF da terceira região. Mas, assim como o CARF nos surpreendeu com essa última decisão do caso da Sadia, nós tivemos uma decisão no final de 2020 desfavorável, que foi um pouco surpreendente, porque acho que muda um pouco a tendência do TRF da terceira. É um caso de um mandado de segurança preventivo impetrado por uma pessoa física, era um executivo da Qualicorp, e essa decisão, a sentença foi desfavorável, o contribuinte apelou e a apelação teve provimento negado pelo TRF. E de forma muito rápida, o que o TRF falou? Que o stock option é remuneração vinculada ao contrato de trabalho. Ele citou o artigo 33 da Lei 12.973 para falar que a matéria tem tratamento de remuneração e entendeu que o fato gerador seria a disponibilização da renda e não a disponibilização financeira, e com o exercício da opção já teria um acréscimo patrimonial decorrente da remuneração recebida. Então, foi uma decisão bastante ruim aí
última decisão do TRF da terceira região. Então, em resumo, o nosso panorama da jurisprudência é que o CARF é essencialmente desfavorável desde 2014, desde 2015, na verdade, com exceção dessa última decisão do caso da Sadia de 2021, e ele se pauta em alguns critérios, né, que eu fui mencionando aqui ao longo da fala. Mas, basicamente, a onerosidade, e aí, seja sob viés das opções ou viés do preço de exercício para adquirir as ações, a habitualidade, seja por conta de características do plano ou mesmo pelo fato do vesting exigir a manutenção do vínculo laboral, a questão da pessoalidade, a questão do risco, especialmente que durante todo o período de vesting não há efetivamente risco. Cita como critério o CPC 10 e a Lei 12973, que tratariam o stock option como remuneração. Cita também a questão do pagamento de preço de exercício após o exercício efetivamente, então essa ideia de compensação e não pagamento efetivo das opções, e traz todos esses elementos para justificar essas decisões bastante desfavoráveis aos contribuintes. As decisões do TRF, por sua vez, como eu mencionei, são mais favoráveis, mas um pouco mais superficiais e não entram tanto no detalhe, e são favoráveis com exceção desse último caso de 2020 da Qualicorp. E só para fechar aqui, que eu acho que o meu tempo já estourou, mas só para mencionar, a gente teve, no âmbito de toda essa discussão jurisprudencial, né, acho que um entendimento por parte do legislativo no sentido de que realmente precisaria, né, de uma regulamentação mais efetiva de stock option, porque a jurisprudência simplesmente não está dando conta aí de resolver todos os problemas de tributação. A gente teve, de forma muito interessante, uma tentativa de regulamentação, quer dizer, de alteração do artigo 33, no âmbito do Marco Civil das Startups. Foi uma iniciativa de vários escritórios de advocacia que eu pude participar. A gente tentou ajustar esse artigo para trazer algo mais interessante para os contribuintes, com mais segurança jurídica, mas, infelizmente, quando da tramitação do projeto de lei, o relator entendeu que, no âmbito do Marco Civil das Startups, seria muito restrito trazer uma regulamentação que valeria só para as startups, ou mesmo que valeria para todos os contribuintes, mas ficaria algo muito difícil de ser discutido, porque startups mereceriam um tratamento diferenciado aí em relação às outras empresas. Então, acabou sendo retirado e não foi aprovado aí com o Marco Civil. Mas a gente teve agora, recentemente, uma nova proposta no âmbito da reforma tributária. A gente teve várias versões já, vários pareceres, mas o último parecer que justifica essa alteração proposta pelo projeto de lei 2337 é o parecer do Celso Sabino, agora de 12 de agosto de 2021, e ele traz como justificativa a alteração do artigo 33, basicamente falando que haveria muitas dúvidas em relação à questão da dedutibilidade, então que isso justificaria uma alteração do artigo 33. E o que o Celso Sabino propôs, de uma forma bastante pontual, foram só algumas alterações no artigo 33. Basicamente, ele colocou a possibilidade de dedução de despesas em relação a stock option pagos para dirigentes administradores, que é algo que não está na redação original do 33, mantém essa expressão remuneração e traz no parágrafo 1º do novo artigo 33, na redação proposta, que a dedutibilidade ela depende dos critérios da legislação tributária como um todo. Então, se os custos de despesas forem autorizados pela legislação tributária, isso poderia ser excluído para fins de lucro real. E traz no parágrafo 3º uma possibilidade, uma alternativa da empresa, em vez de utilizar o critério contábil, utilizar o critério previdenciário para fins de exclusão da dedutibilidade. Então, ele fala que a empresa pode optar por excluir do lucro real o valor integrado ao salário de contribuição, para fins de contribuições previdenciárias. É um texto, a meu ver, um pouco confuso, acho que a gente pode depois debater mais a fundo, mas, na minha opinião, ele não resolve grande parte dos problemas que a gente tem hoje quando a gente fala de stock option plans. Acho que o que eu tinha para trazer era isso, e desculpa por ter excedido um pouco aqui o tempo. Não, Mariana, foi ótimo, você trouxe esse panorama da evolução jurisprudencial, né, do contencioso administrativo e judicial, com muita riqueza em detalhes, né, e certamente muitos casos aí que não eram de conhecimento
de muitos que aqui estão participando. E é interessante que as diferentes abordagens que o CARF vem atribuindo a casos realmente também distintos, mas que vão revelando um desconhecimento do instrumento e do objetivo a que se propõe um plano de opção de ações, né? Então, se realmente esses fundamentos do plano fossem observados, talvez muitas das discussões não seriam suscitadas e nós não precisaríamos nem de uma legislação que viesse regular a matéria, como está propondo o Celso Sabino, para mais confundir do que propriamente esclarecer, né? Porque as polêmicas que surgirão a partir disso é que eu fico imaginando, já temos pela legislação existente uma margem muito grande para discussão, imagine como quando tivermos aí eventualmente uma legislação nesses modos, esperamos que assim não se confirme ou que pelo menos seja aproveitada para que seja alterada e algumas questões sejam claras, né? Bom também saber que o judiciário vem se posicionando favoravelmente, o que é sempre um alento para o contribuinte, né? Porque com essa tendência agora do CARF de decidir de maneira desfavorável, é sempre importante entender que o judiciário ele pode servir aí como um porto seguro para que essas questões sejam bem esclarecidas e sejam preservadas tudo que é tão importante. E que, imagine, para reter um talento, obviamente, um executivo de uma empresa, ele continuará prestando serviço para a empresa e será remunerado pela empresa através do instrumento próprio, da remuneração que tem direito, o que não tem relação com qualquer outro instrumento que venha a ser instituído e possibilidade de compra de ações. Então, algo não está diretamente relacionado. Agora, você mencionou também a questão do CPC-10, que vem agora exercendo um papel importante, até nessa evolução jurisprudencial, em função dessa possível caracterização da remuneração, né, pelo reconhecimento da despesa. E aí, por essa razão, é importante agora ouvir o nosso colega Éric Martins para nos falar um pouco sobre o CPC-10 e, a partir disso, avaliarmos depois, até no debate, como que nós poderíamos pensar no CPC-10 e na influência do CPC-10 no Instituto do Plano de Opção de Ações. O Éric Martins, ele é o doutor em contabilidade pela USP, professor do INSPER, coordenador do GEDEC, e vem incentivando essa parceria que já vem colhendo esses frutos aí desses grandes e interessantes debates. Éric, obrigado mais uma vez pelo apoio do GEDEC. E agora, por favor, sua participação sobre o CPC-10. Obrigado, André. Obrigado. Queria agradecer o convite, né, a poder estar aqui conversando com vocês um pouco a respeito desse espinhoso tema, né, que parece que não vai para frente, é uma coisa impressionante. E, ao contrário da Bruna e da Mariana, eu vou trazer uma visão um pouco diferente, obviamente, pela minha própria formação contábil. Eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se foi. Acho que foi. Vou fazer alguns breves comentários, não vou me estender muito, mas é muito mais para a gente ver um pouco pela visão, pelo ponto de vista não só contábil do registro, mas também pela visão um pouco econômica a respeito desse negócio. Acho que tem um ponto importante, e quando a gente fala o CPC-10 diz que é remuneração, acho que tem uma questão aí que é importante a gente pensar assim, será que o CPC-10 fala que isso é remuneração? Ou o CPC-10 diz, quando for remuneração, utilize esse processo? Então, me parece que usar o CPC-10 para argumentar que isso é remuneração, talvez não seja a maneira mais adequada, porque a gente não faz norma contábil para caracterizar transações como uma determinada coisa econômica. A gente observa as transações econômicas e as enquadra dentro das normas contábeis, que podem ser existentes ou não, que às vezes a gente até não tem norma contábil para tudo que se faz no mundo. Então,
Eu acho que a questão da avaliação, se é remuneração, se é contrato mercantil, é uma questão muito mais de análise econômica da natureza da transação do que usar o CPC-10 como argumento. Não, tá vendo? Ó, se é stock option, é remuneração. Você não tem um pouco de dúvida se é dessa forma. Quer dizer, se é remuneração, é CPC-10, e não ao contrário, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar com bastante cuidado e carinho para a gente não achar que pode até ser equiparado, ter força de lei, mas não está definindo uma coisa como sendo uma coisa ou outra. Bom, eu acho que pelo ponto de vista... e aí eu acho que afeta muito mais a questão da dedutibilidade, a análise da possibilidade de dedutibilidade da despesa, é a gente entender um pouco mais, afinal de contas, quem está pagando essa conta, né? Quem que está pagando essa remuneração ou esse contrato mercantil, e que raio de despesa é esse, né? Então, vou trazer 3 pequenos exemplos aqui, e a ideia é trazer o exemplo fundamentalmente com base no stock option, mas ele também vale, acho que as conclusões servem também para a questão dos planos de ações, né? Vamos começar aqui um primeiro exemplo bastante simples, que assim, é uma remuneração com base em ações. Então, eu vou pagar em dinheiro. Aqui está tá com cara daquelas phantom shares, né? Phantom options também, em que você tem o seguinte: você faz um contrato com alguém em que você fala, olha, quando chegar lá na frente, eu vou pegar a diferença entre o valor da ação hoje e o valor da ação lá na frente, quantidade X de ações, e vou pagar para você em dinheiro. Então, é uma remuneração, se for remuneração, como assim for entendida, em que você calcula o valor desse negócio, desse pagamento variável, com base na variação das ações e paga em dinheiro. Então, aí é um negócio relativamente simples. Porque imagina a seguinte situação, né? Você suponha que você vai ter uma remuneração esperada aí de 1.500 dinheiros aí pela variação esperada da ação em 2 anos. Então, você acha que você vai ter que pagar para esse camarada R$ 1.500, ou 1.500, ou 1,5 milhão, ou o que quer que seja, lá na frente. Você começa inicialmente uma empresa bem simples, aqui, ela só tem caixa de 10 mil e capital de 1.000. Você vai pegar, bom, isso aqui, o vesting period, né, que se possa dizer, é 2 anos, eu tenho 1.500 para pagar, então eu vou diluir esse 1.500 como uma despesa em 2 anos. Então, no primeiro ano, eu registro lá 750 de despesa, não pago nada, né? Meu caixa continua 10 mil. Contra eu coloquei aqui ponto de interrogação a pagar, porque eu não quis colocar remuneração a pagar, nem bônus a pagar, nem contrato mercantil a quitar lá na frente, para deixar aí exatamente qual que deve ser esse passivo efetivamente, mas é um contas a pagar. Você vai pagar 750, no próximo período você tem mais 750, porque você vai diluir esses 1.500 no período aí que a pessoa vai ter direito disso daí, e lá no final, né, vamos supor que você quite isso no 4º período, você tem uma queda no seu caixa de 1.500. Então, você tinha um caixa de 10 mil, agora tem um caixa de 8,5. E você não tem mais nenhum ativo e não tem mais nenhum passivo. Então, você tinha lá um capital de 10 mil e agora tem um prejuízo de 1.500. Nesse caso, você tem uma despesa efetivamente paga pela empresa. E saiu o caixa. Então, quando você quita em dinheiro, é muito simples. O que você pagou é uma despesa. É tranquilo. Porque você tem essa realização em dinheiro. Você pagou isso daí, você deixou de ter dinheiro de 8.500 e você ficou efetivamente mais pobre em 1.500. Aqui, eventuais variações pela expectativa, você vai ajustando esse passivo contra o resultado. Bom, mas você tem outra situação em que quem paga essa conta não é a empresa, é o acionista. E aí você tem algumas situações esquisitas. Então, vamos supor que seja um stock option propriamente dito mesmo. Aquele stock option tradicional, você faz a outorga num determinado momento
e depois, lá na frente, o cara faz o exercício, ele paga pela aquisição dessas ações e vende essas ações no mercado, se ele quiser realizar em dinheiro esse negócio. Então, ele tem aqui, vamos supor, um valor da ação na data. A ação está valendo 10, né? E o valor da opção que ele vai receber, vamos supor que seja 6. E referente aqui a uma quantidade de ações de 500 ações. Então, aqui vem a primeira situação esquisita, né? Porque o que vai acontecer? A empresa vai precisar reconhecer uma despesa referente ao que ela está outorgando para o executivo, né, nesse determinado momento, que não é a ação, é a opção da ação. Então, vai lá, dá uma precificada nessa opção de ação, e aí a métrica de precificação pode ser das mais variadas possíveis, mas você precifica esse valor da opção, custa 6. A quantidade de ações, né, a quantidade de opções aqui, vamos supor que seja uma opção por ação, é 6 mil, então eu vou ter 3 mil reais de valor justo desse instrumento que eu estou outorgando. Bom, se eu tenho um vesting period de 3 anos, eu vou ter que dividir por competência esses 3 mil reais, aí, 3 milhões de reais em 3 anos. Então, o que a empresa faz? Ela faz a outorga e ela registra uma despesa no período em 3 períodos diferentes. Então, em cada um desses períodos, ela vai lá e registra 1.000 reais de despesa. Isso gera um prejuízo acumulado, supondo que não existem outras operações, contra um aumento do patrimônio numa conta aí de outorga de opções, planos de stock options. Aí cada empresa vai ter planos outorgados, cada empresa vai ter uma nomenclatura específica aí. Então, o que acontece? Você gera um resultado negativo em contrapartida no próprio patrimônio líquido, que você aumenta esse patrimônio líquido. Portanto, isso não afeta o resultado da empresa, mas afeta quer dizer, ela não afeta o patrimônio líquido da empresa, mas afeta o resultado. Tá bom, então vamos ver o que acontece para frente. Chega lá no final do período, o camarada veio, fez direitinho o serviço dele, valorizou a ação que era 10 no período da outorga, agora vale 13. E aí, o que acontece? Ele vem e exerce ele vai lá e exerce essa opção. Ele exerce essa opção, só que aí o que ele precisa fazer? Ele precisa pagar os 10 originais lá atrás, vezes as 500 ações, para receber as 500 ações, que agora valem 13. Então, ele põe dinheiro na empresa. Ele põe 5 mil na empresa. E o que aconteceu com essa empresa? Agora, nesse momento, ela não tinha ações, tá? Ela não tinha ações em tesouraria, ela emitiu novas ações. Porque e esse é um caso já cada vez mais raro. Ela emitiu novas ações, mas apesar de ser raro, é bom a gente entender, para entender a lógica econômica do mecanismo. Então, se ela emitiu novas ações, o que aconteceu? Ela teve um aumento de capital aqui de 10 para 15 e recebeu caixa de 10 para 15. Ao receber caixa de 10 para 15 e aumentar o capital de 10 para 15, ela diluiu aqueles que eram os acionistas aqui originais, que eram donos desses 10 mil de capital aqui. E o executivo levou o lucro dele para casa, por quê? Porque ele colocou 5 mil, mas vendeu, porque foi 500 vezes 10, mas vendeu por 500 vezes 13, ele levou 1.500 de lucro nessa transação, se ele efetivamente vendeu essas ações. E aí a questão é, bom, a remuneração dele foi quanto? Foi os 1.500? Os 1.500 que foi um ganho de capital? E se ele não vendeu? E se ele ficou com esse negócio? Será que ele deveria ter tributado? Se ele tivesse comprado ações de 10 e estivesse com as ações por 13, ele não estaria tributando nada. Porque, por enquanto, ele ainda não realizou esse ganho. Se ele vender por 13, vender por 200, ele vai realizar no momento da venda. Então, esse cara aqui, se ele não vendeu, ele não realizou o ganho. Se fosse uma transação de compra e venda de ação, ele não teria tributação alguma nesse momento. Então, é uma questão para a gente pensar. Agora, o que é importante a gente olhar nessa situação?
A empresa registrou uma despesa, tomou a dedutibilidade de 3 mil de despesa em 3 anos, e aí é o valor da outorga pelo vesting period, sendo que ela não teve despesa nenhuma. Olha só, ela teve uma redução de resultado contra um aumento de patrimônio. Isso não se enquadra nem dentro da definição de despesa da estrutura conceitual, que diz que é uma redução de patrimônio mediante uma redução de ativo ou aumento de passivo. Essa é a definição formal de despesa. Ou seja, o próprio CPC-10 vai contra o que diz que é despesa pelo ponto de vista até mesmo da estrutura conceitual. E pelo ponto de vista econômico, cadê esses 3 mil de caixa que saiu da empresa? Não saiu, nem nunca vai sair. Então, ela reconhece uma despesa que, pelo ponto de vista contábil, é um equívoco muito grande. Talvez, se não a única, uma das únicas situações em que você tem uma despesa ou uma receita, que no caso uma despesa, que não afeta o caixa em momento algum. Agora, se você começa com 10 mil, acaba com 15 mil, você não teve despesa de 3 mil, ela não afetou o caixa e nem vai afetar esse caixa nunca. Portanto, a gente está tomando dedutibilidade de uma despesa que, no fundo, pelo ponto de vista econômico, não é uma redução patrimonial da empresa. Quem está arcando com esse pagamento foi o diluído aqui, foi o acionista que perdeu valor econômico no seu patrimônio, porque ele foi diluído pelo cara novo que entrou. Então, é essa questão. Bom, a gente... Tá, tudo bem, mas esse caso aqui é o caso mais fora da caixinha. Mas, se a gente estiver pensando em termos de ações, né? Se a empresa emite ações, não é um stock option, é um plano de ação. Ela vai fazer esse lançamento da despesa aqui pelo valor do exercício da ação, quer dizer, pelo valor da ação estimado, porque aí você troca o stock option pela ação, mas você continua precificando o valor, o instrumento patrimonial outorgado. Aí você pega essa despesa aqui, que vai ser o valor da ação, e lá na frente ela vai pegar e vai emitir novas ações e vai diluir os acionistas. Quem pagou a conta foi o acionista e ela levou uma despesa feliz da vida, porque ela registrou essa despesa, que, na verdade, não saiu do caixa dela. Mas mais legal de tudo é a situação em que ninguém paga isso daí, quer dizer, ninguém, entre todas as aspas, né? Imagina o seguinte, eu tenho stock option, só que eu adquiro ações de tesouraria. Então, vamos supor, os mesmos dados, né? Só que aqui o que vai mudar? A empresa tem um caixa, um capital de 10 mil, ela vai outorgar esse negócio, então ela já vai espertamente compra ações no mercado. Aqui eu estou usando números bastante grandes, tá? Obviamente que não fazem sentido, é mais para realmente a gente ver os efeitos. Ela vai lá e compra 5 mil reais em ações de si mesma, ao valor de 10, que dão as 500 ações aqui que ela precisa ter, e mantém isso daí em tesouraria. Opa, que falhou aqui, isso aqui fica sempre em tesouraria aqui nesses momentos. Bom, aí o que ela faz? Agora, ela tem as ações, que ela pagou 10 por cada ação, que é o quanto ela vai ser remunerada lá na frente, no momento que o executivo fizer o exercício desse plano. Aí ela vai pegar e vai lançar os mesmos 3 mil do valor da opção, veja que não é o valor da ação, é o valor da opção, como despesa. Aí chega lá na frente, ela vai ter lançado esse prejuízo aqui acumulado, dos 3 mil do valor da opção outorgada, e o camarada vai pegar e vai pagar os 5 mil. Quando ele paga os 5 mil, ela entrega essas ações de tesouraria, volta o caixa dela para 10 mil, volta o capital dela para 10 mil, e ela agora reconheceu um prejuízo de 3 contra uma conta no patrimônio líquido de 3, que os dois um contou dá 0, ou seja, ela reconheceu uma despesa de 3 mil, só que ela trocou 5 mil por 5 mil, continuou com o mesmo caixa, também não teve uma despesa, e nesse caso também não diluiu ninguém. Quer dizer, algum acionista que vendeu as ações para ela, quando ela comprou a tesouraria, deixou de ganhar 1.500. Quer dizer, o cara que
que era acionista e deixou de ser acionista, no fundo, foi ele quem pagou a conta, porque ele deixou de ganhar esse valor de 1.500 aqui pela variação dessa ação. Mas, assim, faz parte do jogo, você está sempre aí negociando as compras e vendendo ações. Então, nesse caso, você não tem diluição, porque você não tem emissão de novas ações, e você continua não tendo despesa. Porque a empresa simplesmente comprou por 5 as ações e entregou por 5. Ela não teve nenhum gasto. Mas, por conta do CPC-10, você teve que, obrigatoriamente, reconhecer uma despesa referente ao valor justo do instrumento patrimonial otorgado. E, nesse caso, vale também para não as stock options, né? Para os share plans, né? Quando você entrega, porque aí que você compra a ação por 5, aí você entrega para o cara, mas aí você teve uma saída de caixa. Então, nesse caso, a situação é estranha, porque você vê o seguinte, se você compra a ação por 5, ela está na sua tesouraria, aí você entrega essa ação para o camarada sem ter remuneração nenhuma por isso, aí você está tendo uma situação diferente do que isso, porque aqui você não está tendo uma remuneração, aqui você está tendo uma reposição do valor que você gastou. Então, veja, a forma com que o plano é desenhado, se é stock options, se é ação, se é as phantoms, ações ou opções, quer dizer, se você simplesmente calcula com base nas ações, mas paga em dinheiro, a depender de como o plano é desenhado, você tem um impacto econômico e financeiro na empresa, que pode ou não gerar uma despesa. E, em algumas situações, como a gente viu aqui, elas podem gerar uma despesa, podem gerar uma efetiva redução de caixa, uma efetiva redução de patrimônio na empresa. Mas, em outros casos, não. Em outros casos, ela pode não gerar uma redução de caixa e redução de patrimônio, e ser registrada como despesa. Ao ser registrada como despesa, toma-se a dedutibilidade disso daí. Então, também, eu não sei, posso não ter entendido direito, mas não me parece que excluir o salário previdenciário do imposto de renda também não me parece fazer muito sentido. Quer dizer, porque o que deve ser analisado efetivamente, houve redução patrimonial ou não houve redução patrimonial da empresa nesse processo de remuneração ou de operação mercantil, como queiram, com os executivos. Aí, por fim, a última coisa é o seguinte, por que existe esse troço horroroso chamado CPC-10, que, na minha opinião, é um dos piores pronunciamentos que a gente tem, principalmente na questão da remuneração, porque não estava presente, mas até onde eu tenho conhecimento, você tinha remunerações exorbitantes de executivos, especialmente nos Estados Unidos, e você não tinha nenhum impacto nas demonstrações. E o pessoal emitindo ação para pagar essa turma, diluindo os acionistas, e não tinha nada nas demonstrações, não impactava o resultado da empresa. E dava uma má visibilidade para esses tipos de planos. E aí, aquela situação, quer dizer, para que politicamente você tivesse um efeito no resultado da empresa, se passou a fazer essa contabilização dessa despesa esquisita, que às vezes não é despesa. E às vezes é despesa. Às vezes ela é e às vezes ela não é, mas ela deveria ser registrada quando ela fosse e não ser quando não fosse. Mas, por questões de evidenciação da informação, que eu particularmente tenho muitas dúvidas se não teria uma melhor situação, uma melhor solução, se criou essa despesa. Então, é só para jogar mais lenha na fogueira do que para trazer qualquer tipo de solução aqui. Então, fica aí o meu recado nesse sentido, que eu acho que também meu tempo também já se foi. Falei que ia ser rápido, acabei não sendo. Eu me empolguei. Obrigado, pessoal. Eric, foi ótima a sua perspectiva contábil e esclarecimento a respeito do
do efetivo reconhecimento como despesa ou não, da forma como vem, ao menos, se utilizando o CARF, né? Então, fica muito claro que o CARF não pode, de maneira indistinta, apenas se referir ao CPC-10, para, com isso, buscar um enquadramento como remuneração, porque, na verdade, não é essa a proposta do CPC-10, você deixou muito claro qual foi o objetivo, se deve a uma correção de distorções que foram identificadas na apresentação de certas transações no balanço da empresa, mas não necessariamente é um indicativo de que haja uma remuneração, como você muito bem colocou no início. Depende, em função disso, exatamente, precisa ser analisado. Então, isso mais uma vez, é necessário que o judiciário aí, Mariana, nos socorra, continue nos socorrendo aí para corrigir essas distorções quanto à interpretação que deve ser atribuída ao CPC-10 para efeito dos planos de opção de ações. Então, ótima apresentação, obrigado. Vamos agora iniciar a parte dos debates. Deixe-me verificar, não tem até o momento ainda uma pergunta. Eu queria só, então, iniciar, e depois deixando aos demais, a Mariana, a Bruna também, para suas colocações e comentários adicionais, e aos participantes aqui do evento também que possam contribuir, interagir aqui conosco. Mas algo que tem suscitado, ao menos discussões que eu tenho acompanhado, tem sido em relação ao valor justo, né? O valor justo que se atribui para efeito do plano de opção de ações. E aí muito se fala o valor justo para o Stock Option Plan, se compara ao valor justo utilizado para a combinação de negócios, por exemplo, e aí vem as soluções e as interpretações, em alguns casos, de que a simples realização de um negócio envolvendo as ações com um terceiro, que isso aí já poderia ser considerado como um parâmetro para a determinação do valor justo para efeito, por exemplo, da outorga das ações. Então, queria, Éric, por gentileza, se pudesse falar um pouco sobre essa questão do valor justo para efeito do plano, se comparado em outras situações de outros pronunciamentos técnicos. Perfeito. A questão do valor justo, a gente tem que entender o seguinte: o CPC-10 ele diz que o valor justo a ser contabilizado como despesa ao longo do vesting period, se existir, é o valor justo do instrumento patrimonial outorgado. O instrumento patrimonial outorgado pode ser a ação, mas pode ser a opção da ação. Quando você tem um plano de ação, é o valor da ação. Aí, nesse caso, tranquilo, se você tem lá, pega o valor do dia, entra lá na bolsa se tiver, pega o valor do dia, se não tiver na bolsa, você pode pegar o valor de uma transação realizada e pronto, acabou. Agora, no caso da opção de ação, do plano que seja um plano de opção de ação, que é diferente do plano de ação, quando você entrega uma opção do cara comprar ou não, se ele quiser, lá na frente, uma ação, o valor do valor justo, o instrumento outorgado não é a ação, é a opção. E a opção tem um processo de precificação e um valor distinto da ação. A opção, ela é um instrumento derivativo a partir da ação. Você tem a escolha de fazer algo com o instrumento principal, que é a ação. Ele guarda alguma relação com o valor da ação pelo método de precificação, mas não é a mesma coisa. Então, a ação, você vai precificar ela pelo valor que está no mercado, ou se não tiver valor no mercado, pelo valor do valuation da empresa, que você fizer, pelo valor da empresa, da avaliação da empresa. A opção, você vai também pelo mercado, se você tiver opções de ações com as mesmas características no momento da outorga sendo negociadas com liquidez na empresa, ou você vai utilizar aí métodos de precificação de opção, normalmente o Black-Scholes ou binomial, para você precificar essa opção. Então, tem que tomar muito cuidado, quer dizer, se o plano de opção precifica-se opção, se o plano de ação precifica-se ação. Então, tem que tomar esse cuidado para não se tratar a opção como ação sendo e usar o mesmo valor, que são instrumentos distintos.
Ótimo, Eric. Muito bom esse esclarecimento, porque isso realmente tem suscitado dúvidas, as pessoas precisam entender que são questões distintas. Eu não sei se a Mariana e a Bruna querem fazer algum comentário a esse respeito. Mariana? Eu queria só puxar esse gancho do Eric, do valor justo, só para fazer uma ponderação aqui com todos nós. Eu já ouvi vários clientes questionando, falando o seguinte: olha, faz sentido eu valorar, né, mediante um laudo, ou enfim, uma dessas métricas que o Eric mencionou, o valor justo das opções, então, num caso mais clássico de stock option, com um plano de opções. Então, faria sentido eu atribuir esse valor justo e oferecer a tributação para fins de imposto de renda e contribuições previdenciárias, porque, em tese, eu estaria tratando o valor justo das opções, assumindo que as opções são um benefício econômico, né, que é dado para os participantes e que teria caráter remuneratório, e aí eu ofereceria isso para a tributação para evitar a tributação no momento do exercício. Né? Então, eu já ouvi isso de vários clientes. E aí, claro, né, sempre tem gente que fala, puxa, então vou atribuir aqui, como não tem uma métrica clara, você pode escolher, não tem exigência de laudo, não tem nada disso na legislação. Na prática, eu já vi muitas empresas também colocarem um valor um pouco irrisório do valor justo, como se isso fosse resolver o problema, para falar para o fisco, eu tributei, eu segui o CPC 10. E, a meu ver, isso, assim, pelo menos até onde eu entendo, isso não garantiria, né, que a empresa não pudesse ser autuada no futuro, porque, afinal de contas, pela jurisprudência do CARF, pelas autuações que a gente vê do fisco, o que o fisco está questionando é essa diferença entre o valor de mercado e o preço de exercício, independentemente de você ter oferecido a tributação, o valor das opções. Então, fica uma incongruência muito grande, né, entre a normatização contábil, a Lei 2973 e o que o fisco de fato alega. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês se essa estratégia que eu já vi alguns clientes adotarem, se isso faz sentido ou não, se isso preveniria uma futura autuação ou não. Deixa eu só comentar em relação a isso. Me parece que você está tratando de coisas distintas, né? Uma coisa é a despesa a despesa está na empresa. Outra coisa é o que o cara ganha pelo diferencial do preço de ação é outra coisa. Então, me parece que está se misturando alhos com bugalhos, como diria a minha mamãe. Então, não dá para você tratar a despesa que é ou não é incorrida pela empresa, pelo ponto de vista econômico, dependendo da forma com que a empresa trata esse plano, com a remuneração ou o ganho de capital, que quer que seja, que esse executivo está ganhando. Não, eu tributei isso aqui, então não preciso tributar isso aqui. Me parece guardar uma relação muito lógica pelo ponto de vista econômico esse argumento, não. Se você tributou em que base? Qual foi a base efetivamente utilizada para essa tributação? É a base razoável? É a base que seria justa para esse efeito? E outra coisa, o que você tributa na empresa, o que você deduz na empresa, não é o que você tributa lá. Na empresa, você está deduzindo o preço de uma opção que você entregou para o camarada. E lá você está tributando um ganho de capital de uma ação. São instrumentos diferentes, são coisas diferentes e são valores diferentes, porque o valor da opção não é o valor do ganho de capital do cara, pode ser até maior ou menor, dependendo se o desempenho da empresa foi bom, se o desempenho da ação foi bom, Imagina, coitado, quanta gente se danou aí na pandemia com o valor da ação lá em cima, chega no exercício da ação, a ação bolsa estava 120, vai lá, agora caiu para 60. Então, teve um monte de gente que obviamente que isso deve ter sido bem ajustado, mas enfim. E em muitos casos, a Fazenda entende que o contribuinte não está assumindo risco no negócio. Você vê. E tenta impor a tributação sob mera expectativa de uma renda que ainda não está disponível. Né? Isso é um problema muito sério, porque o cara, quando recebe, vamos supor, tudo direitinho, fez lá, exerceu, pagou o valor do exercício, então tá bom, então vamos tributar. Você não sabe se amanhã não vão descobrir
um produto substituto por um terço do preço, essa empresa vai quebrar e essa ação vai virar pó. Ele tributa um negócio que ele ainda não tem a disponibilidade, pode até ter a disponibilidade jurídica da renda, mas ele não tem a disponibilidade econômica e financeira, principalmente. Ele vai ter, além dele ter pago para comprar essa ação, ele ainda vai ter que pagar por um ganho potencial que ele tem, que ainda é um ganho potencial. Então, essa tributação também é esquisita. E é gozado, porque quando você fala em termos de negociações normais de ação, você não tributa isso daí conforme esse troço vai subindo ou vai descendo. Você tributa no momento que você realiza. E por que um tratamento diferente nesse momento, se o ganho é exatamente o mesmo? Ele só vai realizar, mesmo que seja remuneração, mesmo que seja... O cara só vai ter esse ganho quando ele vender. Então, faz sentido tributar na cabeça. Sem dúvida, isso já responde uma questão que foi colocada sobre a possibilidade de tributação do ganho de capital antecipadamente. Na avaliação, e me parece que todos aqui concordam, que seria uma mera expectativa de uma disponibilidade que há de se confirmar ainda com a alienação no futuro das ações que foram adquiridas no âmbito do plano de ações. Agora, eu queria só estender agora para os nossos participantes aqui, para dar a oportunidade deles interagirem aqui conosco. Então, tem essa pergunta que já foi feita, já foi respondida. Tem uma outra pergunta que fala sobre... que é da Georgiana Macedo. Georgiana, você fala sobre a subsidiária brasileira está atrelada ao negócio firmado pelo seu executivo com a matriz estrangeira que oferece benefício, ações negociadas em bolsa de valores de fora do país. Georgiana, se você pudesse, queria pedir, por favor, se pudesse só esclarecer um pouco a sua pergunta, de forma que nós possamos aqui abordá-la aqui nas discussões. E obrigado pela sua participação e pelo interesse. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, eu ouvir vocês. É mais uma troca mesmo, né? Acho que jurisprudência firmada não temos sobre esse tema, mas o que que eu tenho recebido no escritório é justamente isso: os funcionários têm os planos firmados com uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York ou de Londres e acabam tendo essa remuneração estrangeira. Algumas empresas brasileiras têm visto essas autuações fiscais numa outra seara, mas estão preocupadas com o assunto. Então, elas precisam encampar essa remuneração também aqui no Brasil, para fins previdenciários. Queria ouvir um pouquinho de vocês, para fins de imposto de renda retido na fonte. Ficou claro agora? Obrigada. Se eu puder só comentar... Muito obrigado, Georgiana, pela sua pergunta. Mariana, se você quer, por favor. Não, claro, André. Não, eu só ia comentar que acho que é algo que realmente tem surgido muito nos últimos tempos, que é que a gente chama de plano de stock option internacional, né? Então, quando a gente tem a matriz estrangeira concedendo aí opções ou ações para o empregado brasileiro, é algo relativamente normal. E aí a gente tem, acho que, uma dificuldade adicional, né? Porque já é difícil entender a tributação aqui, imagina quando ainda envolve uma empresa fora. Mas, basicamente, acho que a gente tem que diferenciar para fins de IR e contribuição previdenciária, que é um pouco diferente, porque para a contribuição previdenciária a gente tem esse conceito de grupo econômico. Então, acho que realmente, assim como a gente trata os expatriados, né, que às vezes recebem remuneração fora, e às vezes a gente recomenda que a empresa brasileira reflita isso na folha, eu acho que a situação aqui é um pouco diferente por conta desse conceito específico. Já para imposto de renda, a situação que a gente tem se a gente realmente caracterizar como natureza mercantil, seria uma questão de carnê-leão, né? A gente não teria necessidade da empresa brasileira reconhecer esse valor na folha e oferecer a tributação para fins de retenção. Seria uma obrigação do participante de oferir eventual ganho com a venda lá fora e oferecer isso via carnê-leão. Então, acho que a situação se a gente concluir que realmente a empresa brasileira ela é só uma anuente, por assim dizer, do plano, e que todas as obrigações estão com a empresa fora, a gente não teria nem contribuição previdenciária e o IR seria de responsabilidade da pessoa física. Mas claro que acho que isso vai variar conforme as peculiaridades de cada um dos planos, né? Ótimo, Mariana, obrigado. Eu não sei, Bruno, quer complementar?
Eu ia colocar só um ponto, não sei se ficou claro, eu que talvez não tenha entendido, vai depender muito de quem de fato é a empresa que vai pagar estas ações, né? E que de fato, enfim, a gente tem casos já analisados, inclusive, se não me engano, até tem alguns casos do CARF, em que inclusive a gente pode ter um plano de stock option baseado na performance do grupo econômico, né? Não só da empresa. Porém, essa questão da incidência ou não do imposto de renda e o quanto que isso vai ser questionado no Brasil e até das contribuições previdenciárias vai depender muito de quem que está, né, outorgando a opção de compra e depois, né, quando é feito o exercício, né, da compra das ações, de qual companhia que está sendo comprada essas ações, né, porque o viés que eu vejo na caracterização dos tribunais é se há uma natureza de remuneração entre a companhia e o seu funcionário. Então, essa estabelecer esse vínculo, né, e o nexo causal só vai se dar se, de fato, num primeiro momento, né, para a questão de retenção na fonte como, né, remuneração, vai ser no momento se for realmente tiver essa relação entre a companhia brasileira e o colaborador no Brasil, né, na questão do pagamento, na questão do exercício da opção e na outorga da opção. Claro que, se não... Isso para a questão de, literalmente, do que está sendo analisado na jurisprudência hoje, né? Se a gente for olhar remuneração, retenção na fonte, tabela aí de retenção de imposto de renda de pessoa física. Agora, se a gente for olhar realmente como rendimento no exterior, aí vai ser a questão de ganho de capital e a questão de tributação por carnê-leão, como a Mariana mencionou. Mas eu acho que a gente tem que diferenciar essas duas possibilidades, porque eu acho que a gente vai ter consequências diferentes mesmo. Muito importante esse destaque mesmo, Bruna. E aí eu fico pensando aqui, Eric, você imagina, você tem um plano atrelado à performance de um profissional no Brasil, mas ele recebe ações de uma empresa no exterior do mesmo grupo. Isso tem alguma influência para o CPC 10? Tem, o CPC 10 tem o tratamento de como você deve fazer isso daí. Se você... a empresa que recebe o serviço deve contabilizar a despesa. E a empresa que paga esse negócio deve contabilizar a despesa só se for com o instrumento patrimonial dela. Se ela estiver pagando com o instrumento patrimonial de outros, ela deve tratar como se fosse pagamento em caixa, e aí é mais tranquilo. Então, aí fica o negócio mais legal ainda. Você tem a despesa do negócio que nem foi você que pagou. Então, aí é show de bola. Aí fica bom demais. Supostamente um serviço sendo prestado aqui no Brasil pelo profissional que está aqui no Brasil vinculado a uma empresa brasileira. No entanto, ele recebe um título patrimonial de uma empresa estrangeira, mas a despesa está sendo reconhecida aqui pela empresa brasileira. Né? É esquisito, né? É esquisito. Já aproveitar, Eric, tem uma outra questão. Agora, pelo ponto de vista, desculpa te interromper, mas pelo ponto de vista econômico do negócio, são planos que funcionam muito bem. Quer dizer, são coisas que o cara vai trabalhar, vai fazer de tudo para conseguir aumentar o valor da ação, e é isso que você precisa fazer. Então, você tem um problema, uma maluquice contábil / tributária, por outro lado, um negócio que economicamente é fundamental para a vida das empresas. Então, isso que tem que ser, foi o que eu comentei inicialmente, até conversando com a Mariana, isso que tem que ser observado pelo FIS, tem uma natureza própria, um objetivo específico, que deve ser respeitado e deve ser assim considerado, separado de outros mecanismos que venham ser estabelecidos, né? Então, a remuneração pelo serviço prestado, aquilo que o salário, bonificação, distribuição de lucros de um executivo, tem que ser tratado da maneira propriamente como prevê a legislação. Agora, outros instrumentos, como o Stock Option Plan e outros, como mencionados pela Bruna, eles devem ser avaliados em observância à sua natureza própria e específica e produzindo as consequências legais e tributárias que deles decorrem. Não se pode confundir ou tentar fazer com que tudo isso seja um grande pacote de remuneração indistintamente sujeito a imposto de renda na fonte e a contribuição previdenciária. Pelo menos assim penso. Eu queria, Eric, só ter uma pergunta a você aqui, se quando o executivo paga pela opção, se a empresa deve reconhecer receita além da despesa. A princípio, sim, né? Porque ela está emitindo dando uma outorga, ela não está dando uma outorga, né? Ela está
vendendo uma outorga. E aí, e aí eu pergunto o seguinte, esse caso é remuneração ou é mercantil mesmo? Está tendo um movimento de compra e venda de título patrimonial. Mudou a natureza do negócio ou não? Ou é só uma maquiadinha para não parecer que Aí você tem que avaliar, bom, mas esse pagamento é um valor justo, né? Um valor justo correto, ou é um valor justo também que, bom, dá uma calculadinha aí e bota 10% do preço do quanto vale essa opção. Então, exatamente. Mas, a princípio, assim, respondendo a pergunta, a princípio, sim, precisa ter um reconhecimento de receita. Bom, agora, infelizmente, em função do tempo, nós vamos ter que partir agora para os comentários finais. Então, eu pediria a Mariana, a Bruna, Eric, se tiverem alguma consideração final a fazer, nós já respondemos a praticamente todas as perguntas, e aí nós teremos que, infelizmente, dar por encerrado o encontro de hoje, mas aí fica o estímulo a que todos participem dos próximos eventos. Mas há comentários finais da parte de vocês, por favor. Acho que eu vou só falar alguns bem brevemente, André. Acho que um ponto que a gente poderia, de fato, pela questão do tempo, que a gente não vai conseguir, mas eu acho um ponto importantíssimo de a gente debater, quem sabe no próximo evento, é a possibilidade de PLR pago em ações, que é possível, a princípio, de acordo com até 2 decisões já do CARF, pelo menos, mas, além de tudo, a gente tem vários requisitos ali, e como que a gente poderia caracterizar isso como incentivo de longo prazo ou não, ou quais são as condicionantes ou não e peculiaridades. Acho que é um ponto muito interessante versus o debate atual de stock option ou outros planos de remuneração em ações, porque aí a gente teria um contrato típico, algo tipificado na norma e seriam outras discussões, né? E não nas discussões, as incertezas que a gente tem hoje tão latentes quanto a todas as características dos planos de incentivos de longo prazo, quando a gente fala de SOPs ou planos de ações restritas, ou etc. Acho que é um ponto bem importante da gente discutir, acho que só trazendo um ponto que tinha sido ponderado aí ao longo no chat, que de fato existem decisões quanto a essa possibilidade, e eu não vejo hoje restrições a ser pago um PLR de longo prazo, e alguns outros pontos, desde que respeitados ali os requisitos da própria norma, mas eu acho que a gente entraria num outro debate aí de um contrato tipificado, que eu acho que seria bem bacana. E um outro ponto, acho que só importante destacar, acho que visto aí em tudo que a gente colocou e que foi trazido bastante pela Mariana e pelo Eric também, que eu acho que é bem importante a gente ter a diferenciação e que, às vezes, há uma confusão até de conceitos, e me parece que existe um debate que trata de uma forma muito diferente para cada um dos aspectos, mas às vezes há muita confusão entre dedutibilidade para fins de imposto de renda, e aí, no caso de dedutibilidade, a princípio, hoje, de acordo com o artigo 33, seria dedutível tudo aquilo que são planos de remuneração em ações, ainda que pago em dinheiro, ainda que liquidado em ações, então a gente sairia dessa esfera da discussão sobre phantom ou não, além de tudo, ou se é pago em ação, se é pago, ou se é opção, etc., versus se há ou não incidência do imposto de renda retido na fonte versus se há ou não potencial incidência do imposto de renda da pessoa física, que é outra coisa. Potencial imposto de renda, incidência potencial do imposto de renda da pessoa física sempre haverá, desde que haja o ganho de capital, por exemplo, ainda que não seja considerado uma remuneração, né, e ainda que prevaleça a natureza mercantil. Outra coisa é ter ou não retenção na fonte, que aí sim vai entrar no debate do que está instaurado aí no CARF e no judiciário, ainda que no judiciário com menos decisões ou uma limitação aí nas análises. E o outro ponto é ainda a configuração da parte de salário de contribuição ou não, né? E aí a gente também entra num debate bem interessante, inclusive se a gente entrar em diferenciação entre esses planos de remuneração que a gente vem discutindo aqui de incentivo de longo prazo, versus também a possibilidade aí de PLR, que a gente teria uma isenção prevista na norma, ou inclusive não uma isenção, uma imunidade propriamente dita, e a gente entraria em uma outra discussão que é muito interessante, a meu ver. Então, só alguns comentários finais aí, deixando capítulos próximos capítulos da novela, mas acho que são todos pontos importantes. Ótimo, Bruna. Fica realmente aí essa mensagem e esse item para discutirmos mais à frente. É bom que nós teremos já a sequência grande de eventos aí para realizar. Mariana? Não, só para finalizar, acho que esse ponto que a Bruna comentou é bem importante, né? Para a gente não confundir os diferentes tratamentos que a gente tem em âmbitos específicos. Então, uma coisa é a questão do CPC 10, outra coisa é a questão do artigo 33, que trata da dedutibilidade,
E uma terceira coisa são os critérios fixados pela jurisprudência para fins de tributação, e são momentos distintos também, né? Então, uma coisa é quando a gente analisa o momento da outorga das opções, outra coisa é o exercício, e outra coisa depois é a venda. Então, quando a gente mistura tudo isso, acho que gera uma confusão meio generalizada, principalmente nos clientes, já quando que eu tenho que tributar? É no momento da outorga, no momento do exercício, mas o ganho de capital é só da pessoa física, isso acontece só na alienação. Quando a gente coloca tudo junto, gera uma confusão muito grande. Então, eu acho que uma coisa é a gente fazer análise contábil, outra coisa é a gente fazer análise do ponto de vista de tributação, com base nos precedentes que a gente tem. Uma outra coisa também é discutir a questão trabalhista, né, que a gente nem conseguiu aqui abordar, porque a jurisprudência trabalhista é totalmente diferente também, com um viés muito mais favorável. Então, só tomar esse cuidado quando a gente está analisando os planos, para não misturar os conceitos, porque os âmbitos são diferentes, e como eu mencionei, para fins de tributação, a gente tem realmente uma regulamentação muito pouca, né, muito insuficiente. Então, acho que a gente precisa acompanhar aí os próximos debates, tem muita coisa ainda para ser decidida, e vamos ver se eventualmente melhora, né, essa discussão do âmbito da reforma tributária. Quem sabe a gente tem uma discussão um pouco melhor, um pouco mais aprofundada, porque do jeito que foi proposto aí no relatório do Celso Sabino, como o Eric também tem essa impressão, acho que não resolve quase nada dos nossos problemas, só complica ainda mais. Então, vamos torcer para que esse debate continue, principalmente no âmbito do legislativo, né? Ótimo, Mariana. Eu confesso que eu não tenho esperança de que com a reforma tributária esse tema seja resolvido. Infelizmente, gostaria de pensar diferente, pelo menos nessa, da maneira como está sendo conduzida. Vamos aí, então, torcer para o judiciário continuar corrigindo eventuais distorções causadas no âmbito administrativo. Eric, por favor, se você tiver algum comentário final. Eu não sei se eu estou no mudo aqui. Eu queria só realmente agradecer a todos pela presença, né? É sempre um prazer estar aqui, ainda mais ao lado de pessoas tão ilustres e conhecedoras, tão profundas do assunto, muito mais do que eu. E realmente a gente espera, e o duro é que não é só isso, né? Tem tantas coisas que a gente está precisando pelo ponto de vista tributário, e acho que a última coisa que eu queria falar mesmo é que eu admiro muito o trabalho de vocês tributaristas, porque eu vou falar, é uma loucura isso é uma coisa de maluco, viver nesse mundo tributário brasileiro é uma coisa que realmente, e infelizmente, reforma não sei nem se deveria ser chamado de reforma, né? Isso daí não é uma reforma. Reforma precisaríamos de muito mais. Mas obrigado a todos e até o próximo evento, né, André? Exatamente. Bom, Érico, nós agradecemos aí você como coordenador do GEDEC, essa parceria aí, que tanto nos tem trazido alegria pela oportunidade de realização de eventos como esse. Nós tivemos um primeiro encontro, esse segundo encontro excelente, teremos outros aí que serão divulgados, contando sempre com essa parceria do GEDEC aí e seu pessoal envolvimento aí. Agradecemos muito. Gostaria de agradecer também Mariana e Bruna, como sempre, pelas brilhantes exposições. Esperamos aí contar com a participação de vocês em outros eventos. Teremos que renovar essa discussão, porque esse é um assunto que tem uma dinâmica muito própria, né? Então, é sempre bom, de tempos em tempos, rediscutir essa matéria. E aí, aproveitando, já para dar um enfoque maior no PLR, aí, que é um tema que a Bruna trouxe muito importante também. Aos demais que participaram com perguntas ou então apenas nos ouviram, agradecer em nome da BDF, do GEDEC, foi um grande prazer, esperamos encontrá-los nos próximos eventos, e aqueles que ainda não são associados à BDF ou ao GEDEC, por favor, procure as instituições e se associem, se for do interesse. A BDF especificamente, nós temos aí um desconto até o final do ano, então preciso fazer aqui, senão os meus diretores vão brigar comigo se eu não fizer essa referência aqui. Agradecendo mais uma vez, obrigado, um bom dia a todos e boa semana. Bom dia, até Tchau, mais. Bom dia a todos, tchau. Bom dia a todos, boa semana. E se cuida. Tchau, tchau.